Um levantamento feito pelo Escritório Piloto de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, a pedido do Sindicato da Habitação, Secov, da Grande Florianópolis, aponta que uma das atividades da Câmara de Vereadores, aqui da capital, de dar nome às ruas da cidade, se tornou um problema. Com a prática, o que eram ruas e servidões clandestinas passaram a ser regularizadas. Quer dizer, o clandestino, aquela rua no loteamento, aquela servidão que foi aberta à revelia da municipalidade, depois a Câmara acabou regularizando. Entre 2007 e 2010, 260 vias foram regularizadas. A maioria sem a mínima condição de infraestrutura. Temos aí um evidente entrave ao crescimento planejado. E esse é o nosso assunto hoje no Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Você pode interagir aqui conosco, opinando, perguntando, através do e-mail que é o conversas@tvcom.com.br e também pelas nossas redes sociais. Hoje nós estamos na companhia do vereador pelo PMDB em Florianópolis, Deglaber Goulart. Também está aqui conosco o professor Roberto Oliveira, que é o professor da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal. Também está aqui conosco Rodolfo Matti, que é diretor de Arquitetura e Urbanismo na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, na Prefeitura. E ainda o presidente do Secov, Sindicato da Habitação, na Grande Florianópolis, Fernando Vilrich. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença hoje. Boa noite, aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia. Sempre Restaurante Ostradamus, ostras depuradas, RDO 30 anos, grandes histórias, são sonhos realizados. Companhia da Moda, há 20 anos sendo a sua melhor companhia. Cresci 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Cartão Queires, você sonha, o Queires realiza. O porquê do Secov encomendar essa pesquisa? Boa noite, meus amigos, boa noite, Renato. Bom, Renato, as empresas do nosso segmento, do nosso sindicato, sempre manifestaram o entendimento, né, de que o parcelamento do solo clandestino, de que a ocupação irregular na nossa cidade seria significativo, seria bastante grande. Só que essas informações sempre foram empíricas, né? Então, contratamos o Escritório Piloto de Engenharia Civil da UFSC para fazer um levantamento técnico, né? Essa contratação já ocorreu no ano de 2010 e pedimos para que eles levantassem aí dos últimos 3 anos, né? E ficamos bastante impressionados com o resultado, pois o estudo que só agora nós estamos divulgando, né? Porque teve o período dele de maturação e de entendimento dentro da própria entidade com o próprio escritório piloto, é de que durante esses três anos, né? Nós tivemos aí 260 projetos de lei aprovando, né? Ou denominando, através desse processo, regularizando ruas abertas de forma clandestina, né? Ou seja, é o parcelamento do solo irregular, é o parcelamento do solo clandestino, né? Que assola a nossa cidade e que depois, através de projeto de lei da Câmara de Vereadores, de certa forma se regulariza através da denominação da rua, né? Regularizando essa situação que originalmente é clandestina, né? Pois é um negócio muito sério, né? E eu queria saber do professor, o seguinte, quais são as principais características dessas ruas, né? São ruas, vias, servidões, sem infraestrutura. E, inclusive, o estudo aponta dados estatísticos, o que não tem, o que deixou de ter, enfim. O que o senhor nos traz de informação, professor? Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, embora o assunto seja muito desagradável para a cidade, mas o principal é que as normas urbanísticas não são respeitadas. Ou seja, não existe, a maioria dos loteamentos clandestinos não existe calçada, a caixa da rua, o leito carroçável é muito estreito, às vezes não passa um carro pelo outro, não é possível passar um caminhão de lixo, não é possível manobrar esse caminhão do lixo, ou seja, uma série de dificuldades além da não doação de um percentual de que qualquer loteamento é obrigado a dar, para a prefeitura ter uma parcela de reserva de terra para colocar seus equipamentos urbanos comunitários, tais como creche, escolas,
postos de saúde, por exemplo. Muito bem. Agora, isso do ponto de vista de planejamento urbano, Rodolfo Matti, é uma calamidade, imagino, né? Boa noite. Boa noite. Sem dúvida, esse é o grande mal da cidade e é onde nascem, né, os grandes problemas que nós temos com relação à ocupação e uso do solo. Eu entendo que essa pesquisa interessante, sem dúvida, e importante, porém, a denominação da via, no meu entendimento, ela é a ponta de todo um processo, né? É onde a coisa termina. É bem verdade que a Câmara de Vereadores, já há muito tempo atrás, denominou vias, até vias que nem abertas estavam, né? Que eram simples caminhos, tornou-as oficiais e com isso se promoveu depois um loteamento clandestino. Porém, hoje a gente repara também que a Câmara tem sido muito mais criteriosa, né, muito mais cuidadosa nesse aspecto. E eu entendo que não adianta a gente combater simplesmente esse problema, né, e quero aqui contar com a ajuda do Secov até para nós combatermos esse problema, que é um problema muito sério, e que para a gente compreender ele, nós teríamos que ir um pouco atrás no tempo e entender por que isso acontece, né? Então, Renato, a gente tem que começar a entender que a nossa estrutura fundiária, né, no interior da ilha, praticamente induziu esse tipo de situação, porque os terrenos eram terrenos não titulados, né, geralmente terrenos de posse. Isso é uma herança, né? É uma herança nossa. E que, pelo rigor da lei de parcelamento do solo, eles não podem ser loteados, né? Então, isso foi um fato indutor para que se promovesse esse tipo de loteamento. Outro fato importante é o seguinte, a questão do planejamento em si. Nós, muito tempo, planejamos a cidade, o interior da ilha, com grandes extensões de áreas de exploração rural. E essas áreas de exploração rural, que são as áreas predominantes no interior da ilha, não possibilitam o loteamento, né? O nosso planejamento deveria ter acompanhado a expansão da cidade. Então, o próprio mercado imobiliário fez uma pressão muito grande ao longo do tempo em cima dessas áreas, que foi outro fato indutor, né, desse parcelamento clandestino. A nossa legislação, apesar de ser muito moderna, né, a lei de 74, que regulou os loteamentos, já era uma lei que já tinha todos os dispositivos da Lei Federal de 79, da 6766, né? Nós estávamos até adiantados no tempo em relação a isso. E essa legislação tem sido atualizada em 85 através do plano diretor e em 97 com o plano diretor do sítio sede, que aí trouxe exigências maiores, né? De 85 a dos balneários. Então, o nosso arcabouço legislativo para isso, ele é, digamos, bastante atualizado. Porém, é evidente que a gente tem problemas também na nossa estrutura administrativa. E agora, no projeto de reforma que tramita na Câmara, nós estamos, pelo menos, com relação à SMD, estamos procurando melhor equipar, né, a Secretaria criando equipes próprias para o combate ao parcelamento do solo, né, para que não nasça... Inclusive com essa parceria com a Polícia Militar e uma hora por semana de vou de helicóptero. Helicóptero para fazer a inspeção. O último voo que nós fizemos foi impressionante.